Olá, tudo bem com você? Está começando o MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje você vai ver reportagens sobre a eleição para os conselhos tutelares que ocorreu no dia 4 de outubro e sobre a criação do Fórum Paraibano de Combate ao Uso Indiscriminado de Agrotóxicos. Você também vai ver uma matéria sobre a decisão judicial que determina a regularização do hospital e das unidades de saúde do município de Lagoa Seca. No estúdio vamos receber o secretário de Planejamento e Gestão do Ministério Público da Paraíba, o promotor de Justiça Clístenes Holanda, que vai falar sobre a importância do planejamento estratégico para o Ministério Público. Fique com a gente, o MPTV está no ar. As eleições unificadas para os conselhos tutelares de todo o Brasil foram realizadas no dia 4 de outubro. Vamos mostrar como foi o pleito na cidade de João Pessoa e ouvir o promotor Alex Corel sobre a atuação do Ministério Público nessas eleições. Pela primeira vez, a votação para conselheiro tutelar aconteceu de forma simultânea em todo o país. As eleições ocorreram no dia 4 de outubro. Os brasileiros puderam escolher os responsáveis por zelar pelo cumprimento dos direitos definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. A eleição unificada do Conselho Tutelar foi estabelecida pela Lei Federal nº 12.696 de 2012. Para votar, era preciso apenas estar em dia com a Justiça Eleitoral. A participação na eleição para conselheiro tutelar não é obrigatória, mas tem gente que entende a importância de participar desse pleito. Na verdade, eu acredito que a cidadania não se exerce só no dia da eleição lá de outubro, não. A cidadania é um exercício diário, é um exercício que na verdade, deve ser feito não só nas urnas, mas como no seu dia a dia. Então, eu penso assim e hoje me dispus a vir aqui e contribuir de uma forma mais efetiva. Pelo fato de não ser uma eleição obrigatória, o pessoal não comparece, mas se soubessem realmente a importância do trabalho do conselheiro tutelar, a importância que vai ter em torno da comunidade, com certeza seria melhor o pessoal se engajar mais nesse tipo de eleição. Na capital paraibana, mais de 24 mil pessoas compareceram aos 60 locais de votação. Através de cédulas de papel, os eleitores escolheram os conselheiros para um mandato de 4 anos. Todo o processo de eleição dos conselheiros tutelares foi fiscalizado pelo Ministério Público da Paraíba. Acompanhou desde o início, antes mesmo de se publicar o edital. Aqui mesmo na sala de audiência do Ministério Público da Promotoria de Defesa da Criança e do Adolescente, tivemos uma primeira reunião na época com a Procuradoria-Geral do município, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, já pleiteando a criação de mais 2 conselhos, já pelo tamanho e pela população de João Pessoa, nós já comportávamos 7 conselhos, pleito que foi levado ao prefeito e o prefeito plenamente reconheceu essa necessidade e criou-se os 7 conselhos. A partir disso vieram todas as etapas, publicações, impugnações, prova de conhecimento, todas as etapas para lacre de urna, todas as etapas foram fiscalizadas pelo Ministério Público, acompanhadas pelo Ministério Público de perto, para que não houvesse nenhuma irregularidade, né, a macular esse processo de escolha popular tão importante. Em João Pessoa foram eleitos 31 conselheiros tutelares que vão atuar nos conselhos das regiões Norte, Mangabeira, Cristo, Sudeste, Praia, Sul e Valentina. Para o promotor da criança e do adolescente da capital, o fato da eleição ter passado a acontecer de maneira unificada trouxe mais visibilidade para o Conselho Tutelar, que atua em parceria com a promotoria. Isso é muito importante porque ganhou mais visibilidade. Agora o país inteiro, nesta data, vai estar discutindo, entendendo melhor a função do conselheiro tutelar, qual é a sua missão, o que é que ele pode fazer, a função principal dele, o que é que pode ser chegado ao conselho. O conselho tutelar é a porta de entrada de todas as violações de direitos de que são vítimas crianças e adolescentes. Lá é a porta de entrada para outros encaminhamentos. Então é muito importante que tenhamos pessoas qualificadas e a população vai passar a entender. É um processo ainda embrionário, né, a primeira eleição unificada no país inteiro, mas com certeza daqui a alguns anos eu acredito que a sociedade vai se atentar cada vez mais, querer saber, entender e buscar as pessoas, os melhores candidatos capazes de desempenhar essa importante missão de defender direitos de crianças e adolescentes.
Os novos conselheiros tutelares vão tomar posse no dia 16 de janeiro de 2016. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Confira o que os seus representantes têm feito em benefício da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara. Hoje eu resolvi cantar pra essa cidade que resolveu morar em mim e que me faz bem ver o sol nascer na mão, no mar, na areia, sentir o sanhal a correr na minha veia. Hoje eu resolvi cantar pra todo mundo que faz a cidade girar, acontecer, deixar nascer no coração as coisas boas e ver esse mundo girar em volta da lagoa. Nossa gente é feita de voz e a voz ressoa numa cidade feita de pessoas para as pessoas. Acesse joamaspessoas.com.br. Câmara Municipal de João Pessoa. O combate ao uso abusivo de agrotóxicos ganhou mais uma ferramenta. Criado no dia 25 de setembro pelo Ministério Público Estadual, em conjunto com outros órgãos públicos, o Fórum Paraibano de Combate ao Uso Indiscriminado de Agrotóxicos é um espaço permanente de debate para a formulação de propostas, discussão e fiscalização de políticas públicas, com questões relacionadas aos impactos negativos dos agrotóxicos. Na hora de comprar frutas e verduras, muita gente não se dá conta, mas possivelmente está levando para casa também uma boa quantidade de agrotóxicos. O produto é responsável por proteger a produção agrícola das pragas, mas apesar disso, o uso indiscriminado de agrotóxicos pode representar significativos riscos ambientais e à saúde humana. O problema é que só pela aparência do produto não é possível detectar o uso de agrotóxico ou não. Nenhum produto consegue se identificar a quantidade de agrotóxicos que existem nele. O alimento pode, por exemplo, ter um pimentão grande, logicamente, para ele atingir aquele tamanho foi necessário o uso defensivo, como algumas pessoas falam, mas se quando respeitado os tipos de agrotóxicos utilizados e o período de carência, ele não vem a fazer mal à saúde, se for usado de forma correta. O Brasil é considerado o segundo maior produtor de alimentos do mundo, mas é o primeiro em relação ao consumo de agrotóxicos. O dado acabou chamando a atenção do Ministério Público. Nessa linha, o Conselho Nacional do Ministério Público deflagrou um projeto a nível nacional, onde todos os ministérios públicos iriam enfrentar essa questão de agrotóxicos, que é um mal invisível, mas um mal que existe. Assim, hoje doenças terríveis como câncer, como doenças genéticas, que se antes a gente sabia da existência de uma ou outra pessoa com esse tipo de doença, hoje todo mundo tem um ente querido, tem uma pessoa da população, da família, tem um vizinho que já passou por esse mal. Então, assim, é um problema que, apesar de ser invisível, nós consideramos muito grave. E, assim, o problema é grande, se envolve desde o plantio, desde a distribuição, desde a produção de alimentos, desde o uso desse próprio produto na agricultura, prejudicando os agricultores, até o consumidor final. Então, por envolver várias áreas de muitos órgãos, muitas facetas de órgãos, nós resolvemos, vamos juntar cada órgão, cada um fazendo um pouquinho, para que esse pouquinho, ao final, seja muito.
Essa ação conjunta deu origem ao Fórum Paraibano de Combate ao Uso Indiscriminado de Agrotóxicos, criado no dia 25 de setembro e que conta com a participação de diversos órgãos, como a Agência Executiva de Vigilância Sanitária. Esse fórum tem uma significativa importância, na prevenção dos riscos à saúde. E nós, logicamente, inseridos, a Agevisa inserida nessa preocupação de prevenção de risco, nós entendemos que é muito importante a participação. Primeiro porque o controle de agrotóxico, ele não diz respeito apenas a um órgão, mas realmente é um controle intersetorial. Então, ninguém conseguiria, neste país, em qualquer lugar do mundo, controlar o agrotóxico sozinho, porque realmente é uma rede muito grande, onde o maior interesse não é a saúde do cidadão, e sim o lucro que se ganha de pessoas inescrupulosas no sentido de estar usando agrotóxicos em dosagens acima do permitido pela legislação e também agrotóxicos que já foram proibidos há muitos anos no nosso país. Então, o Fórum veio justamente para isso. Além do Ministério Público e da Vigilância Sanitária, o Fórum é integrado pela Agência Executiva de Gestão das Águas, Assembleia Legislativa, Bom Preço Hipermercado, Companhia Nacional de Abastecimento, Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional da Paraíba, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural da Paraíba, Federação dos Trabalhadores da Agricultura da Paraíba e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. O objetivo é a discussão e fiscalização de políticas públicas com questões relacionadas aos impactos negativos dos agrotóxicos. O Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Enfermagem e a Agevisa fiscalizaram e encontraram diversas irregularidades no hospital e nas unidades de saúde do município de Lagoa Seca. Essas irregularidades resultaram numa ação ajuizada pela Promotoria de Saúde de Campina Grande e uma sentença foi expedida pela Terceira Vara da Fazenda Pública, determinando que a Prefeitura de Lagoa Seca realize melhorias no hospital e nas unidades de saúde. Acompanhe agora na reportagem de Daniel Lustosa. No município de Lagoa Seca, localizado na região metropolitana de Campina Grande, a saúde pública é uma das queixas dos moradores. A saúde aqui está um pouco precária, precisando de equipamentos mais bem remunerados, uma administração melhor, mais qualificada, porque a gestão pública que hoje precisamos está um pouco, vamos dizer, precária, está caída, não está sendo bem equipada. De imediato, quando vem ao hospital daqui de Lagoa Seca, não tem aquela base, não tem aquela preparação dos órgãos que estão competentes. E de imediato recorre a uma cidade que é bem mais preparada que a Campina Grande. E essas falhas na saúde pública do município já foram percebidas desde 2008 pelo Ministério Público da Paraíba. Várias irregularidades foram encontradas nas unidades básicas de saúde e no Hospital Geral do município. A constatação foi feita através de fiscalizações realizadas pelos Conselhos Regionais de Medicina e de Enfermagem e pela Agência Estadual de Vigilância Sanitária. Então, uma ação civil pública que foi proposta em 2008 e agora conseguimos, através do Judiciário, o reconhecimento dos pedidos que foram informados, que foram feitos nesta época e agora numa sentença, que claro ainda está em grau de recurso, foram reconhecidos os problemas naquelas unidades de saúde e também no Hospital Municipal de Lagoa Seca. A sentença foi expedida pela Terceira Vara da Fazenda Pública. Ficou determinado que, no prazo de 4 meses, sejam sanadas as irregularidades nas unidades de saúde de Bela Vista, do sítio Amaragi, Inácia Leal e Manuel Jacome. A pena, para caso a determinação não seja cumprida, é de multa de R$100 mil. Nessas unidades, a Prefeitura deve providenciar, entre outras coisas, copos descartáveis para atendimentos a pacientes, sala de curativo e manutenção da estrutura física. Já no Hospital Geral, foram apontadas irregularidades na manutenção e conservação de leitos, mesas cirúrgicas e enfermarias e na falta de material de reanimação da urgência e de reanimação cardiorrespiratória. Para que sejam sanados os problemas encontrados no Hospital Geral do município, a sentença dá um prazo de 6 meses, também sob pena de multa de R$100 mil. A secretária de Saúde do município alegou desconhecer a sentença, mas declarou que o município tem buscado resolver as irregularidades apontadas pelos órgãos fiscalizadores. A gente já iniciou essas melhorias nas unidades, iniciamos apenas em uma, mas temos prazo, de acordo até com o nosso plano de saúde, em estar dando uma
um melhoramento dessas unidades. Inclusive, a gente tem até uma unidade que foi interditada porque precisava de uma sala de curativo próprio, né? A gente já chamou o engenheiro, ele já fez uma planta, porque o espaço era pequeno, e está concluindo, acho que essa semana, esse parecer para que a gente possa iniciar essa obra e, consequentemente, informar o Corem para que esse serviço ele volte a funcionar dentro da sala de curativos. Com relação ao hospital, o CRM esteve lá e solicitou algumas melhorias e que nós já, inclusive, realizamos e mandamos parecer para o CRM. Por exemplo, existiam alguns mofos nas paredes, né, que foram consertados, e eles exigiram, por exemplo, que a gente providenciasse algumas roupas para pacientes que também foram providenciadas, a questão de algumas cadeiras de logarinas para o pessoal que estava em espera, né? E notificarem alguma questão de insumos. De acordo com a secretária de Saúde do município, a Prefeitura tem se esforçado para manter o hospital. A gente tem trabalhado com muita dificuldade para manter o hospital. A gente tem um recurso de apenas 88 mil para toda a média complexidade. Para o hospital, para o laboratório, para a fisioterapia, eu posso contar com 50 mil. Existem algumas situações que nós fomos notificados como falta de insumos, né? E isso aí é uma situação administrável no dia a dia, né? A gente até consegue fazer o ideal no mês seguinte a gente já não consegue, e isso tem causado algum transtorno para a população, né, que acaba sendo desassistida em algum ponto. Mas a gente tem sido sensível, eu tenho me preocupado muito com relação a isso, é uma preocupação uma preocupação sanitária com relação à população, a esses cuidados, né? Infelizmente não tem como, o lençol é muito curto, na verdade, né? A gente cobre a cabeça, falta nos pés, mas a gente tem tentado manter, porque é um esforço muito grande do prefeito em manter essa unidade. Entendemos que o cenário financeiro, econômico, não é dos mais favoráveis, mas saúde é prioridade. Saúde ele é um bem maior, é o bem básico, né, porque diz respeito diretamente à vida. Então, o gestor deve aplicar não apenas aquele mínimo constitucional previsto, né, dos 15% para o caso dos municípios, ele tem que aplicar mais. Então, para a saúde, não deve ser gasto esse investimento. No próximo bloco, não perca a entrevista com o secretário de Planejamento e Gestão do Ministério Público da Paraíba, o promotor de Justiça, Clístenes Holanda, que vai falar sobre a importância do planejamento estratégico para o Ministério Público. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. Olá, estamos de volta e recebemos o promotor Clístenes Holanda, que é secretário de Planejamento e Gestão do Ministério Público da Paraíba. O promotor vai falar sobre a importância do planejamento estratégico para a instituição e como esse planejamento pode contribuir para atender as demandas da população ao Ministério Público. Promotor, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado, Bruna, à sua disposição. Para começar nossa entrevista, vamos explicar aos telespectadores o que faz a Secretaria de Planejamento e Gestão do Ministério Público. Bruna, a Secretaria ela é composta de 4 núcleos. O núcleo de gestão orçamentária, a gestão de projetos, a gestão estratégica e a gestão de processos. Então, a CEPLAG, a Secretaria de Planejamento e Gestão, ela cuida de toda essa parte de planejamento institucional. E o planejamento ele passa necessariamente pelas questões orçamentárias, questões financeiras da instituição, passa pelo planejamento estratégico, que tem por finalidade estabelecer uma diretriz, um objetivo a ser alcançado pela instituição em todos os seus níveis, em todos os seus órgãos, não é? Em todas as suas estruturas internas. Então a CEPLAG tem essa missão de conduzir a instituição sob o ponto de vista de seu planejamento, de seus projetos, de sua visão para o futuro, de tudo aquilo que os membros, os servidores e todos aqueles que fazem o Ministério Público desejam para a instituição no futuro.
Certo. Promotor, qual a importância do planejamento para uma instituição como o Ministério Público? Nós sabemos, isso é pacífico, não é? Hoje em todos os níveis, seja público, seja privado, qualquer empresa pública, assim como qualquer órgão público, precisa se planejar para encarar, para enfrentar o futuro, para enfrentar as dificuldades que vão surgindo. Veja, nós estamos num momento extremamente conturbado do nosso país, um momento em que há crises, não é? Diariamente, notícias de novas dificuldades, de novos problemas que precisam ser enfrentados, e somente aqueles gestores que se planejaram, somente aqueles gestores que trabalham com um planejamento estratégico, estão conseguindo se sobressair na crise, estão conseguindo enfrentar a crise. Somente as empresas privadas que se planejaram, que se organizaram para enfrentar essa situação, vão conseguir sobreviver, vão conseguir superar essas dificuldades. Da mesma forma, o setor público. O setor público não se admite mais que um gestor não planeje mais as suas atividades, não pense no futuro, não se organize para o futuro, não deixe a estrutura administrativa em condições de enfrentar as dificuldades. Então, o planejamento é importante na medida em que a instituição, o órgão público, no caso o Ministério Público, precisa estar preparado para enfrentar todas as dificuldades que possam surgir no cenário local e nacional. Então, veja, o nosso planejamento estratégico ele foi construído em 2011 e vai até 2016. Então, foi um planejamento de 5 anos, né, e já está sendo iniciado o processo de planejamento para mais 5 anos para frente. Então, nós não podemos simplesmente continuar caminhando com a instituição sem pensar no futuro, sem se planejar, sem se organizar, sem prever, não é, as possibilidades de possíveis dificuldades que possam surgir. Hoje a sociedade está cada vez mais demandando o Ministério Público. Como o planejamento pode contribuir para essa demanda? Sem dúvida, nós temos que nos antecipar, nós temos que nos preparar dentro dessa ideia de planejamento, nós temos que nos antecipar e nos prepararmos para atender às demandas da sociedade. Afinal de contas, o Ministério Público recebeu essa missão da Constituição Federal. Então, a Constituição Federal nos outorgou essa missão, essa função institucional de defender a sociedade. E nós precisamos ter essa sensibilidade de saber quais são essas demandas sociais, quais são esses anseios da população e atendê-los. E para bem atendê-los, nós precisamos estar organizados. A organização passa necessariamente pelo planejamento. Então, o nosso planejamento estratégico, ele possui inúmeros objetivos que precisam ser atingidos. São os chamados objetivos estratégicos. E para se alcançar esses objetivos, nós temos os chamados projetos estratégicos. Então, atualmente na instituição, nós temos projetos tanto na área da atividade meio, ou seja, nos serviços internos da Procuradoria, né, nas estruturas internas administrativas, e também temos os projetos ligados à atividade fim, à atividade das promotorias propriamente ditas. Temos 6 projetos hoje estratégicos em andamento e esses projetos estão diretamente relacionados com a atuação do promotor junto à sociedade. Temos projetos na área de combate à corrupção, projeto na área de combate às drogas, de atenção aos usuários de drogas, projetos no combate aos agrotóxicos, projetos ambientais, enfim, projetos em todas essas áreas da atividade fim do Ministério Público, das promotorias sociais, das promotorias que atuam junto à sociedade. Promotor, como está o andamento desses projetos? Eles têm alcançado seus objetivos? Todos esses projetos estão em pleno andamento. Eles se iniciaram no início de 2015, do ano que nós estamos, e a previsão é que eles estejam se concluindo do final do ano para o início de 2016. Mensalmente são feitas reuniões de monitoramento, de acompanhamento desses projetos, junto com os seus gestores, que são os coordenadores dos CAOPs, dos Centros de Apoio. Então, mensalmente nós nos reunimos, avaliamos o andamento, monitoramos os resultados, o que é que está sendo feito, os objetivos que nós estamos conseguindo alcançar. E todos os projetos estão funcionando, estão em pleno andamento, em pleno funcionamento, e esperamos que ao final deste ano nós possamos, se não concluir todos os projetos, mais uma boa parte deles. Promotor, recentemente foi criado o Grupo Especial de Tutela Coletiva. Por que esse grupo foi criado e como vai funcionar? Esse Grupo Especial de Tutela Coletiva ele surgiu a partir de uma experiência que foi muito exitosa
uma experiência de muito sucesso que se iniciou no Centro de Apoio Operacional do Patrimônio Público. Lá no CAOP do Patrimônio foi criado o Grupo Especial de Atuação na Defesa do Patrimônio Público, que iniciou-se com um grupo de 5 ou 6 promotores que passaram a atuar junto aos promotores de justiça no sentido de diminuir aquela quantidade enorme de inquéritos que existiam e que iam se acumulando, seja em razão da maior dificuldade por falta de estrutura, de servidores, né, promotorias muito acumuladas de trabalho, seja por inúmeras outras razões, os promotores muito sobrecarregados com as suas atividades. Então, esses inquéritos que investigam atos de improbidade administrativa estavam se acumulando. E havia uma demanda muito forte dos promotores junto ao CAOP para que nós pudéssemos atualizar esses inquéritos. E aí foi criado esse grupo para dar um suporte, não é, aos promotores, especificamente na área de improbidade, investigações de improbidade administrativa. O resultado do grupo foi muito exitoso, foi um sucesso absoluto. Foram várias ações de improbidade que foram ajuizadas, vários inquéritos que foram realmente concluídos, e isso deu a inspiração para nós transformarmos esse grupo num grupo com uma amplitude maior, um grupo que pudesse alcançar não apenas a área de improbidade, do patrimônio, mas sim todas as áreas que a gente chama de tutela coletiva, ou seja, todas as áreas em que o promotor atua em favor da sociedade, seja na área ambiental, seja na infância e juventude, na área do cidadão, enfim, em todas essas áreas. E aí surgiu o Grupo Especial de Tutela Coletiva. Ele hoje é composto de 6 promotores, com possibilidade de ser ampliado, e tem essa finalidade de auxiliar, de dar suporte a todos os promotores no Estado que atuam nessas áreas e que precisem de um reforço nas suas atuações, seja por um acúmulo de procedimentos, de inquéritos, de investigações, seja até mesmo para dinamizar, né, seja para incrementar a sua atuação na promotoria, ou mesmo em algumas situações mais complexas, em que muitas vezes o promotor, numa investigação, ele sozinho pode se tornar um alvo fácil. Não é? A investigação exija a participação de mais promotores para que tenha sucesso, e aí o grupo estará à disposição para atuar. Promotor, para finalizar nossa entrevista, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais dos projetos, se já existem, né, projetos para 2016 da CEPLAG. O processo de construção dos projetos 2016, ele ainda não se iniciou, porque como nós temos ainda 6 projetos em andamento do ano, né, que estamos em curso, esses projetos precisam ser finalizados para que se iniciem novos projetos. Mas a CEPLAG, já que trata de planejamento e lida com planejamento, precisa se antecipar, precisa já começar as discussões, o processo de elaboração desses projetos, e isso já vai se iniciar a partir deste mês. Na próxima reunião do mês de novembro, os coordenadores de CAOP já estarão discutindo, né, começando as discussões sobre as possibilidades de novos projetos, enfim, começar esse debate, essa discussão, inclusive sobre o próprio modelo de projeto. Se esse modelo que nós estamos adotando é um modelo que atinge as nossas expectativas, alcançou ou não o objetivo pretendido, enfim, reavaliarmos, não é? E, se a experiência foi realmente positiva, começarmos a construção dos projetos para 2016. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço, Bruna, e fico à disposição sempre que necessário. O MPTV termina aqui. Outras informações a respeito do Ministério Público da Paraíba você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.